E se o maior ato de rebelião que alguém pudesse cometer fosse simplesmente amar? É o que vamos analisar hoje, mergulhando na história de dois amantes que vivem sobre um regime opressor. E o mais interessante é que eles se rebelam de formas completamente diferentes, um com a mente e o outro com o corpo. A chave para entender a sobrevivência dele está toda nessa frase. Se você obedecesse às regras desimportantes, poderia desobedecer às importantes. Isso aqui não é só uma frase de efeito, não. É uma filosofia de vida, uma verdadeira estratégia de desafio que define como uma das personagens principais consegue resistir ao sistema. E essa filosofia aparece justamente na forma como eles lidam com o problema central. Como é que se ama alguém num mundo feito para manter as pessoas separadas? O amor aqui não é sobre romance, é sobre tática de guerrilha, pura e simples. O relacionamento deles não é feito de encontros românticos de jeito nenhum. É quase um procedimento de espionagem pensado para escapar da vigilância o tempo todo. Imagina o nível de tensão. Ter que falar aos pedaços, uma conversa em prestações. Você começa uma frase, alguém chega perto, você para. E talvez só termine dias depois. Cada encontro é um risco enorme e calculado. Bom, e é aqui que a história fica fascinante. Porque, mesmo que os dois corram exatamente o mesmo risco, os motivos para fazer isso são mundos à parte. Eles estão, como diz o ditado, no mesmo barco, mas cada um está remando para uma direção. E essa comparação mostra perfeitamente o conflito central da história. De um lado, o Winston lutando pelo futuro da humanidade, pela história com H maiúsculo, do outro, a Julia lutando pelo direito de ser humana, aqui e agora. Para ele, a rebelião é um ato político. Para ela, é um ato de vida, de pura e simples existência. Mas como ela consegue levar essa vida dupla? Com uma camuflagem perfeita. A vida inteira da Júlia é uma performance de lealdade ao partido. E é aqui que aquela filosofia do início volta com tudo. Ao seguir à risca todas as regrinhas sem importância, participando de tudo, sendo a cidadã modelo, ela ganha espaço para quebrar as regras que realmente importam. Ok, mas aí fica a pergunta: por que um simples caso de amor é uma ameaça tão grande para o regime? A Júlia tem uma teoria sobre isso que vai direto na ferida, no coração do poder do Partido Comunista. Essa é uma questão que o Winston já tinha pensado bastante, mas de uma forma muito intelectual. A Julia não. Com a inteligência prática que ela tem, ela entende a resposta de um jeito visceral, quase instintivo. Basicamente, a teoria dela é o que a gente poderia chamar de a teoria do sexo que azedou. A lógica é genial. A felicidade pessoal é inimiga do Estado. Uma pessoa satisfeita, feliz, é muito mais difícil de controlar. Então, toda aquela energia que seria gasta no amor, no desejo, no prazer, ela precisa ser desviada para outro lugar. Precisa ser transformada em algo que o partido possa usar. E para onde vai essa energia toda? Bom, segundo a Julia, é só olhar para essas demonstrações públicas de fúria e fanatismo. Os 2 minutos de ódio, a adoração cega ao líder, o fervor da guerra. Tudo isso para ela é simplesmente a força da vida, a libido humana que foi reprimida, azedou e foi redirecionada. É um instinto poderoso, só que distorcido para servir aos objetivos do partido. O ódio vira um dever cívico, alimentado pela frustração pessoal de cada um. Isso tudo acaba criando uma diferença fundamental no jeito como eles enxergam o mundo, sabe? Uma diferença que está totalmente ligada à relação que cada um tem com a história, com o passado. Para entender o mundo que o Winston quer mudar, é só a gente lembrar da ex-esposa dele, a Catherine. Ela era o ideal do partido em pessoa. Alguém para quem até a intimidade era um ato político, sem paixão nenhuma. Era uma cerimônia fria, um dever para com o partido. Chega a ser arrepiante pensar nisso. Já a Júlia é de outra geração. Ela não tem nenhuma lembrança de como era o mundo antes da Revolução. Para ela, o partido é um fato da vida, uma coisa que sempre existiu, como o céu. Por isso, não existe um antes pelo qual lutar. O que existe é o agora, e é nele que se tem que dar um jeito de viver. A rebelião dela é de esquiva, não de confronto direto. E claro, com visões de mundo tão diferentes, o choque entre eles era inevitável. E isso nos leva à questão central. O que afinal significa vencer num jogo que parece impossível de ser vencido? A visão do Winston é bem sombria para dizer o mínimo. Para ele, eles já perderam. O jogo já está decidido. A única vitória possível é uma vitória interna, silenciosa, de conseguir se manter humano até o fim, que ele sabe que é inevitável. É uma vitória trágica. Em contraste total, a Júlia acredita na vitória imediata. A vitória para ela é pessoal e acontece agora. É cada encontro secreto, cada beijo roubado, cada segundo que eles passam juntos, construindo um pequeno mundo só deles. A vitória não está num futuro idealizado.
Está no ato de desafiar o sistema com o próprio corpo, hoje. No fim, a gente fica com essa provocação. O que é mais perigoso para um regime totalitário? A rebelião da mente? Do intelectual como Winston, que sonha em mudar o mundo e restaurar a verdade? Ou a rebelião do corpo, da pessoa como a Júlia, que é instintiva, vital e que simplesmente se recusa a deixar que o mundo mude quem ela é por dentro? A resposta talvez diga muito sobre a verdadeira natureza da liberdade.